Ok, gente, boa tarde. Vamos começar. Eu sou Jonas Lindström da Câmara Sueca, diretor executivo aqui. Um prazer ter todos vocês aqui com a gente, tela cheia hoje. O meu papel hoje é só abrir essa reunião, depois vou passar para a coordenadora do nosso comitê de RH, a Carol, o Daniel da Câmara Belga Lux. Então, mais uma vez, bem-vindos. Vamos tentar ser pontuais. Temos 1 hora de webinar, 2 palestrantes super interessantes hoje. Acho que a Carol e o Daniel vão apresentar as duas, né? Acho que isso. Peço para todo mundo desligar o microfone para enxergar melhor quem está falando. Para quem não conhece o Zoom, né? Coloca Speakers View, naquele cantinho lá em cima, lado da direita. Para enxergar melhor, mas vamos embora. Por favor, Carol, Daniel, podem abrir esse webinar. Daniel, por favor, Daniel. Bom, obrigado a todos, boa tarde, obrigado a todos pela presença. Eu queria me desculpar que eu estou nesse cenário horrível de carro, mas eu tive uma pane geral de internet e tive que sair correndo para um 4G, porque eu não podia deixar de estar aqui com os convidados super especiais e nessa primeira atividade intercâmaras que a Belga Lux faz, né? Para quem não conhece, a Belga Lux é a Câmara de Comércio e Indústria belgo-luxemburguesa no Brasil. Eu também gostaria de agradecer a presença do embaixador da Bélgica no Brasil, o senhor Patrick Herman. Fico muito honrado com a presença oficial aqui. E, nossa, tem tanta gente que eu não consigo nem ver exatamente a lista. Eu gostaria também, claro, de agradecer outras autoridades, mas procurando aqui está até difícil de achar. Enfim, essa foi um evento que eu comecei a conversar muito internamente com a nossa diretora Anne Van Aven, que também está presente aqui, durante o mês anterior, não foi nem o mês passado, e gostaríamos de fazer um evento não só para o mês da mulher, mas também para prolongar essa questão da liderança feminina, da liderança das mulheres na liderança em diversos mercados, não só nos atermos ao mês de março, mas sim continuar com uma programação durante o ano inteiro. E assim que chegou uma conversa aqui, com contato com a Carol, nós geramos esse webinar para falar muito da questão da liderança das mulheres em cargos de liderança e em posições executivas. Carol? Sim. Jonas, obrigada pela intro. Daniel, um imenso prazer estarmos aqui colaborando no nosso primeiro evento com a Belga Lux Cross Border. Eu acho que, principalmente nos tempos atuais, a união faz a força. Então, obrigada pela cooperação. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Carol Böttcher, sou coordenadora do Comitê de Capital Humano da SWETCHAM, a Câmara Sueca, e hoje eu tenho a honra de dar as boas-vindas às nossas convidadas. Débora Telésio, ela é Vice President South America da Electa, e Silvana Kalkman, CEO da Le Pain Quotidien aqui no Brasil. Antes de mais nada, os nossos mais sinceros agradecimentos. Nós sabemos que as agendas são conturbadas, ainda na era digital mais ainda, mas vocês trazem um seniority para nós muito diferenciado enquanto a liderança, e somos muito agradecidos. E antes de iniciarmos, eu gostaria também de agradecer imensamente, um grande abraço a todos vocês, a audiência que estão hoje aqui conosco, porque no digital, mais do que nunca, são vocês que fazem as nossas câmaras acontecerem. Então, muito obrigada por estarem aqui. A todos os demais, depois virão mais agradecimentos, então eu acho que a gente agora quer escutar as experiências, né, de Débora e Silvana, não vou mais me delongar. Débora, podemos iniciar com a primeira pergunta a você? Claro, claro. Boa tarde a todos. Carol, Débora, desculpa, eu preciso reconhecer e agradecer a presença também do cônsul-geral de Luxemburgo em São Paulo, o senhor Ian Eichbaum, com quem eu tive o prazer de trabalhar recentemente. É sempre bom reconhecer e ter a presença de autoridades. Obrigado pela presença, Ian. Débora, acho que agora podemos. Então, vamos lá. Já sabemos que a pandemia acelerou a transformação digital em cerca de 10 anos, pelo menos, e o nosso mercado local está mais desafiador do que nunca, por diversos motivos, né? Além de umas incertezas a nível global. Então, se você pudesse nos dar um overview, Débora, sobre a Electa e as principais adaptações que vocês talvez tenham feito, tanto no desenvolvimento do negócio, quanto também no corporativo.
agora, desde o início da pandemia no ano passado. Claro, claro que sim. Bom, antes de mais nada, também quero muito agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra para mim. Bem, eu estou nessa posição de vice-presidente da Elekta para a América do Sul, uma empresa sueca, que tem mais ou menos 50 anos, e nós estamos na área de saúde. A Elekta é uma empresa que faz radiação de precisão para a medicina. Em outras palavras, nosso principal produto são equipamentos de radioterapia. Se vocês recentemente viram um filme que está por aí, que é Radioatividade, que fala da história da Marie Curie, vocês vão ver ali que tem uma explicação interessante, né, do que é um acelerador linear, que é justamente o que a gente faz. Então, são equipamentos que tratam principalmente oncologia e neurologia. Eu não sei se está todo mundo no mundo. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Acho que sim. Mas acho que dá para fechar. Fechou. O dono do... Fechou. Então o que a gente faz é muito crítico, né? Porque trata de pacientes oncológicos que não podem interromper seus tratamentos. Então, quando iniciou a pandemia e a gente não sabia muito bem como era ainda a transmissibilidade do vírus, etc., a primeira coisa que nós fizemos como organização, sabendo que o nosso ambiente de trabalho, em grande parte, é hospitalar, foi garantir todos os EPIs necessários e fazer um trabalho para que a nossa equipe de campo, principalmente, de manutenção de máquinas, tivesse protegido. Mas, obviamente, houve uma redução importante do número de tratamentos, porque os próprios pacientes se restringiram, o que é muito ruim, não é? Hoje em dia, isso já está num movimento de retomada, mas ainda assim, tem todo um cuidado muito importante. Nós, como uma empresa que é da tecnologia, uma das coisas que nos ajudou muito, Carol, na nossa trajetória na pandemia, é que os nossos equipamentos são digitais. Então, a gente tem a capacidade de acessar os equipamentos dos nossos clientes remotamente, fazer qualquer tipo de acerto quando a máquina precisa, ou até preventivamente. Isso nos ajudou muito no início da pandemia, e até hoje nos ajuda, mas sempre tem aquele momento que o nosso engenheiro tem que ir a campo, né? Uma outra coisa que a gente fez foi que a gente disponibilizou de forma gratuita para os nossos clientes um software que viabiliza para que o cliente faça todo o planejamento do tratamento de forma remota. Então, a gente também conseguiu ajudar os nossos clientes a continuarem com seus tratamentos de forma segura. Então, isso continua. Agora nós estamos na etapa de entender como que a gente pode viabilizar a vacinação do nosso pessoal de campo, que tem que estar nos hospitais. Nós e toda a indústria médica, né, de equipamentos médicos, todo mundo tá buscando esse tipo de caminho. Então, isso é contínuo, mas eu acho que a gente procurou ter um olhar interno de cuidado. Obviamente, o negócio continuou, como todos os negócios, a gente não teve um prejuízo de condução do negócio por conta de estarmos remotos, aqueles que puderam ficar em casa, mas a verdade é que a gente foi se adaptando rapidamente e para viabilizar em segurança o nosso time e a continuidade dos tratamentos oncológicos. Então, é mais ou menos isso, Carol. Muito bem. Obrigada, Débora. Daniel. E eu tenho o prazer de fazer perguntas para a Silvana. Silvana, obrigado pela participação primeiro de tudo. Eu queria começar com uma pergunta, na verdade, um pouco mais voltada para a sua trajetória. Acho que teve uma questão muito grande que é como um homem como eu vou fazer uma mediação num webinar de mulheres, e eu, quando consultei com algumas mulheres ao meu redor, eu perguntei, o que você quer ouvir desse tipo de encontro? E acho que a maioria esmagadora me perguntou, me indicou que o importante é saber como que é a trajetória, né? Como que foi a trajetória até o cargo de CEO, não só na Le Pan Quotidien, mas na sua carreira toda, e como você vê, se você vê uma especificidade de ser mulher nessa trajetória.
Bom, primeiro, Daniel, Carol, né? Também quero agradecer bastante o convite, me sinto super honrada de poder estar aqui representando, né, o sexo feminino e muito feliz mesmo. Bom, a minha trajetória, bom, eu nasci no mundo de restaurantes há 30 anos atrás, no meu primeiro trabalho, e sigo neste mundo de restaurantes, né? Eu sou uma engenheira de alimentos, que comecei uma carreira técnica, visitando fornecedores, visitando indústrias, fábricas, fazendo auditoria, fazendo desenvolvimento de produto, uma carreira bastante voltada para aquilo que eu estudei. E tive a oportunidade, né, na minha carreira, em passar por 2 empresas que marcaram muito a minha vida profissional em termos de aprendizado, e uma delas é uma multinacional americana, onde eu trabalhei 17 anos da minha vida, e nessa empresa eu era vista como meio um pau para toda obra, né? Surge um projeto novo, a Silvana sempre gostou de coisa nova, então vai a Silvana. Então, isso me fez navegar por muitos departamentos diferentes. Eu comecei a minha carreira na área técnica, desenvolvimento de produto e qualidade, logo abracei a área de supply chain, porque tinha muita similaridade, né, com a parte de desenvolvimento de produto e qualidade. Tive a oportunidade de abraçar a área de marketing também e depois fui para operações. Então, em 17 anos, né, trabalhando nessa multinacional americana, eu naveguei por muitas áreas e acabei expandindo um pouco essa minha visão do negócio. Depois expandiu a minha responsabilidade ao nível América do Sul também, e chegou um momento que eu fiquei numa encruzilhada. Por quê? Porque o meu crescimento profissional era sair do Brasil e ir para Dallas, onde é a matriz dessa empresa, né? E nesse momento, o meu marido também executivo, vice-presidente de uma grande empresa, como faz, né? Alguém vai ter que abrir mão da carreira. Naquele momento, eu senti o peso, né, da questão um pouco familiar, e entendi que ou eu continuava naquele mesmo trabalho, ou eu ia buscar um novo desafio profissional para mim, porque a gente não tinha um consenso aqui na minha casa que o meu marido ia largar o emprego dele e ia, né, comigo e virar o dólar, né? Não existia esse perfil, né? Então, eu falei, bom, acho que depois de 17 anos nesse trabalho, eu vou sair, né? E fui pedir demissão. Quando eu fui pedir demissão, o vice-presidente da divisão da América Latina olhou para mim, né, com 2 olhos desse tamanho, como você vai sair da empresa? Eu falei, gente, é o seguinte, tudo que tem de novidade vocês já me deram, eu já passei por todas as áreas, as únicas áreas que eu não tinha passado eram o jurídico e o financeiro, porque eu acho que realmente você precisa de uma especificação, né, um conhecimento bem específico. Então, assim, eu chorava tanto no momento que eu pedi demissão, que a menina da RH da América Latina olhava para minha cara e falava, não estou entendendo, então não sai, não vai embora, né? Eu falava, não, mas vocês não estão entendendo, eu também preciso cuidar da minha carreira, né? E no final foi uma saída que levaram 4 meses, né? Eu fiz o desligamento, contratei as pessoas que me substituíram, dividiram meu departamento, e eu falei, vou fazer um sabático. E aí, uma semana depois eu estava empregada, fui para uma outra multinacional, dessa vez mexicana, e mexicano, né? Tem uma certa fama de ser machista, né? Fui trabalhar com os mexicanos, e nessa empresa eu já fui com uma posição de diretoria, né, que nessa outra eu era uma gerente sênior, e 1 ano depois foi meu primeiro cargo de CEO. Então, assim, eu cheguei a CEO, mas eu tive a oportunidade de ter um conhecimento muito amplo do negócio restaurante, que é o que eu sigo trabalhando até hoje, né? E quando eu tive aquela oportunidade de ser promovida para CEO, eu morri de medo. Eu falei, gente, eu não tenho competência, né? Não sei, como é que eu posso assumir essa responsabilidade, né? E no final a gente descobre que a gente absorve muita coisa na nossa vida, a gente aprende muita coisa, e estamos aqui, né? Já tem 7 anos que eu estou em posição de CEO.
É muito interessante, Silvana, porque tem toda uma construção por trás, não é verdade? Uma construção de carreira, não é verdade? Teve construção, teve sofrimento, teve briga familiar, teve choro, teve de tudo, tá? Não, nada é um simples Lago Azul, não existe isso, só na novela, né? Na vida real não tem, não, né? E outra coisa, né? Eu sempre contei com um apoio familiar muito grande dos meus pais. Por quê? Pelo fato também de ter tido uma carreira em multinacional, eu sempre tive muita viagem para fora do Brasil. E eu, quando meu segundo filho estava com 5 meses, eu tinha que participar de uma convenção na Costa Rica por 2 semanas. Então, foi os meus 2 filhos, né? Um com 5 meses e o outro com 2 anos e meio, para casa dos meus pais, 2 berços, foram juntos, e lá eles ficaram 15 dias, e não tinha FaceTime, tá, gente? 15 anos atrás tinha FaceTime, não, né? Então, assim, eu tive muito esse apoio dos meus pais, que sempre ajudou, e eu tô aqui, né? Sobrevivi e meus filhos estão ótimos. Obrigada, Silvana. Aproveitando esse gancho, Débora, né, nessa construção de carreira, você está, acho que agora, on the road, na saúde, no setor da saúde, há 18 anos em posições de liderança. Na verdade, teve também uma expatriação para o Chile de 3 anos pela Kellogg anteriormente. Hoje a atuação é South America. E com essa disparidade de gênero no setor, né? Principalmente agora visando top management, né? Como é que você alcançou o teu sucesso? Como é que você construiu isso? E a minha segunda perguntinha, porque eu estou vendo o tempo está correndo, gente, é muita coisa para se falar hoje. Qual que seriam as suas dicas para as nossas ouvintes, as nossas executivas e profissionais que estão hoje aqui conosco? Olha, a questão de gênero é engraçado, né? Ela nunca me pegou. Eu nunca nem prestei atenção. Verdade é essa. Acho que hoje que eu ocupo esse lugar e eu vejo, se fala muito mais disso agora, né? Mas estar na posição que eu estou hoje me dá uma responsabilidade, porque eu sinto que tem gente que se inspira mesmo. E aí você tem um papel, né? Mas isso nunca mas não passou por mim, não é alguma coisa que eu pensei, eu talvez não peguei aquela posição porque eu sou muito, nunca nem me passou pela cabeça. Eu só trabalhei, Carol, eu realmente só trabalhei. E eu acho que eu tenho algumas coisas que me definem bastante, assim, no jeito como eu fui conduzindo a minha carreira. Eu acho que eu sempre tive uma visão que eu procuro me colocar no lugar do outro, né? Então, assim, com chefes, por exemplo, quando eu tinha uma questão muito, muito complexa para decidir, né? E aí toda vez que eu tinha que conseguir alguma aprovação, uma decisão com o meu chefe, eu parava e pensava o que eu faria no lugar dele ou dela, pensando que tem tantas outras coisas na equação que, eventualmente, eu, na minha cadeirinha, não via, né? Então, eu acho que eu sempre tive essa postura de jogar o jogo junto, né? E sair um pouco dessa coisa do meu pedaço. Acho que isso sempre foi uma característica bem presente no meu dia a dia. E, por sorte, porque eu, antes de estar na área de saúde, eu trabalhei em áreas de marketing da indústria de alimentos e de entretenimento, eu sempre tive junto à liderança. E aí eu concordo completamente com a Silvana, né? A hora que eu tive a oportunidade de estar nessa posição, eu não sabia que eu sabia tanto. De todas as suas dúvidas, Silvana, eu não sabia que eu sabia tanto. Eu te entendo perfeitamente. Para com os problemas, você vai pegando recursos, não sabe nem de onde que você aprendeu isso, e você vai usando. Eu acho que tem uma coisa de você poder fazer esses paralelos sempre, né? E realmente tudo que você aprende, você usa, né? De um jeito ou do outro. Então, tem essa coisa de você, sim, se colocar no lugar do outro, sim, trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, para mim, as pessoas falam, é bonito de falar e tal, para mim não é uma questão que eu acho legal, é que eu não sei trabalhar sozinha. Então, eu sempre fui alguém, até da escola eu era assim, que quando eu entendia que tinha alguém que sabia mais do que eu
tentava trabalhar junto, porque eu funciono melhor, eu penso melhor quando eu tenho vários pontos de vista. Então, acho que a escuta é super importante. Entender que você tem que estar junto de pessoas que sabem mais que você, e apreciar e reconhecer que isso é um trabalho de vários, o tempo todo. Isso eu acho que fez o meu caminho. Então, para mim, não é nem para mim é uma necessidade, eu preciso estar com gente, eu preciso conversar, eu formo minhas ideias e minhas decisões com base nas várias interferências que eu vou recebendo no caminho, né? Então, acho que são algumas características que me levaram a isso. E, olha, eu acho que tem uma outra coisa que, assim, muita vontade vontade de fazer direito, né, e prazer no que está fazendo. Acho que isso também é bem bacana quando você tem essa oportunidade, né? Então, acho que por aí vai. Muito bem, obrigada, Débora. Daniel. E são características bem importantes da liderança, né? Se cercar de gente boa, se cercar de gente que conhece, se cercar de pessoas que estão ali, que conseguem ter uma interlocução com você e que somem, né? Que somem, que possam somar, né? Não é a pessoa que some quando você precisa, pelo contrário. Né? Mas você sabe, Daniel, que eu escuto isso e eu gostei dessa colocação, Débora, se você me permitir, o teamwork, parece que é fácil, né? Parece que somos todos em prol do teamwork, só que a grande verdade é que a gente acaba vendo muito isso, né? Quando começa a fazer sombra, parece que os profissionais precisam tomar uma decisão. Eu quero deixar um legado, eu quero desenvolver, ou eu quero estar na minha cadeira e ninguém vai pegar minha cadeira. Então, isso aqui é muito difícil, né? E sozinhos, principalmente no estado que estamos, não vai dar certo. Eu acho que não é bem por aí. Daniel. E aproveitando esse gancho assim, da liderança, também queria perguntar mais para a Silvana aqui, como é liderar no Brasil uma multinacional europeia, né? Para quem não conhece, bom, acho que seria legal também apresentar um pouco. Eu não vou nem tentar apresentar o que é a Le Pain Quotidien, porque temos a CEO aqui. Mas como é abordar essas diferenças de cenário entre Brasil e Bélgica? Como é se reportar alguém que está fora do país? Acho que é interessante também, porque muitos outros presentes aqui são membros ou gestores de empresas multinacionais que podem ter as mesmas questões ou as mesmas alegrias e dores, assim. Eu queria saber um pouco mais como é do seu lado, Silvana. Bom, então, assim, primeiro uma rápida apresentação da Le Pain, né? A Le Pain Quotidien, ela é uma padaria-restaurante de origem belga. A Le Pain fez, o ano passado, 30 anos de vida. Foi fundada pelo Alain Kumon. E a ideia inicial, né, e segue até hoje, né, para quem conhece a Le Pain, a ideia é reunir os melhores momentos ao redor de uma mesa, né? A Le Pain, ela tem uma mesa comunitária que ela é essencial, né, na essência da nossa marca, porque justamente o objetivo é esse, né? Aproximar, né? Trabalhar junto, estar junto, né? Exatamente o que a Débora colocou, né? Estamos mais uma vez alinhadas, Débora. Muito legal. E a Le Pain, ela veio para o Brasil há 9 anos atrás, justamente porque um grupo de amigos belgas eram amigos do Alain Kumon e entenderam que era uma oportunidade interessante vir explorar o Brasil. Então, como é que é a minha relação, né, com a empresa? A Le Pain Quotidien no Brasil, ela é uma franqueada, né, da matriz da marca, da dona da marca, que também é uma empresa belga. Só que os acionistas da Le Pain, eles não moram no Brasil, eles moram na Bélgica, tá? Tem um grupo de belgas. Bom, essa relação, ela é desafiadora, por quê? Com certeza a Débora vive a mesma coisa do que eu, né? Como que você explica, né, para os estrangeiros todo o nosso cenário socioeconômico, burocrático, tributário, né? Aqui a gente não tem um imposto só, a gente tem PIS, COFINS, ICMS, aqui a gente tem de tudo e mais um pouco, né, que ninguém consegue entender.
Temos questões, no meu caso, né, que eu tenho abertura de pontos de venda na rua. Então, tem uma questão, não é simplesmente abrir a porta. Oi, estou operando. Eu preciso de alvarás de funcionamento. Eu preciso de AVCB. Eu preciso de uma série de coisas que tornam todos os processos aqui no Brasil super lentos, burocráticos, traumáticos, né? Então, às vezes, você está com o teu restaurante aberto e não pode abrir, né? Então, é sempre desafiador, né, tá conseguindo compartilhar com eles todos esses desafios. Às vezes, eu vou ser bem sincera, às vezes eu tenho vergonha, tá? Às vezes parece que eu estou tentando explicar para eles uma situação e eu estou tentando arrumar uma desculpa, né? Poxa, mas não resolveu isso ainda? Né? Não, infelizmente não. O lado positivo que eu tenho dentro da Lepam é que um dos acionistas, que é francês, o Bernard, ele é naturalizado brasileiro e mora há 20 anos, ele é casado com uma brasileira e mora há 20 anos em Curitiba. Então, muitas vezes não é Bernard, né, nas reuniões de board, não é mesmo, né? A questão dos empréstimos, né? Nós estamos sofrendo muito com o Covid, muito. Né, das nossas 10 lojas, uma foi fechada definitivamente. Esses últimos quase 50 dias, com essa fase emergencial, eu tive 5 lojas de shopping que estavam 100% fechadas. Tá? Então, faturamento zero com todos os custos. Então, é um trabalho sempre de construção, essa relação, né, com o board, e de credibilidade, né, mostrando, né, comprovando com dados e fatos. Eu tenho esse apoio desse membro do board que mora no Brasil. Eu tentei milhões de empréstimos durante a pandemia, junto aos bancos, não consegui, porque a empresa não tem assets no Brasil. Então, todos os empréstimos que você faz em banco, você precisa de uma garantia, né, tangível. A empresa não tem garantias tangíveis no Brasil, só fora do Brasil. Então, assim, é desafiador, né? Então, estão saindo programas e você é questionado. Poxa, mas não tem programa do governo, né? Tem, mas a gente não tem garantias. Então, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil e que você consegue executar se você tem credibilidade e consegue conquistar a confiança deles, né? Eu sou a única mulher num grupo de 7 homens que compõem o board. E tô aqui, viu, gente? Vivinha, vou fazer 2 anos de empresa, tá tudo certo. Muito bem, muito bem. Débora, na tua experiência agora também, até nessa questão do intercultural, multicultural, dessa tradução, né, do local, fazer esse bridge com casa matriz, né? O que você acha da tecnologia? Ela está nos ajudando, porque hoje está tudo a um mouse click, não é verdade? Hoje aqui conosco temos Buenos Aires, temos Miami, temos Áustria, temos Alemanha, temos Suíça. É fantástico. Mas será que a tecnologia só facilita? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que nunca tem uma resposta só, né? Eu acho que tudo parte do equilíbrio. Eu não posso concordar mais com a Silvana, assim, a dificuldade que é a gente contar a nossa historinha triste, né, com muita frequência, assim, é difícil, e isso não é só na empresa que eu estou hoje, assim, isso sempre foi assim, o Brasil sempre foi o tal dos sleeping giants, né, e keep sleeping, lamentavelmente, mas enfim... O que a tecnologia tem feito, eu acho, e assim, eu estou nessa coisa que precisa da tecnologia de liderança remota há muitos anos, porque há muitos anos eu trabalho com a América Latina e sempre em contato com casa matriz e tal, então, assim, isso para mim já é uma coisa comum, mas eu te confesso que, assim, como eu sou uma pessoa muito do olho no olho, do relacionamento, do cafezinho, né, eu gosto de estar perto de pessoas, é assim que eu construo essa credibilidade ou a forma de trabalhar. Eu tinha uma dificuldade antes com a questão de construir essa intimidade com pessoas do meu time, enfim, através da tela. Ela sempre foi presente, mas ela não me era tão confortável. A pandemia, eu acho que nesse aspecto, ela ajudou a gente a ficar um pouco mais à vontade nesse ambiente. Assim, claro que tudo no seu equilíbrio, né? Eu tenho uma filha de 10 anos que hoje
vive essa circunstância da tecnologia de uma forma muito mais intensa do que eu gostaria, né? Por outro lado, assim como hoje nós estamos aqui com tantos países presentes nesse momento, eu consigo ir da Colômbia para o Chile com um clique. Eu falo com o cliente A, com o cliente B, e antes eu tinha que pegar avião para cá e avião para lá. Então, tem muitas vantagens. E eu também entendi que eu consigo conduzir, e o time vai se formando, e a colaboração acontece, tudo acontece. Nada deixou de acontecer por conta da tecnologia. Eu acho que o que a gente mais sofre são as relações, realmente, como que você constrói, né? Agora, nós, adultos, eu acho que até que conseguimos dar um nó nessa história. Eu acho que aí, quando você pensa em outras coisas, como crianças ou os idosos, aí a coisa pega um pouquinho mais. Mas no âmbito empresarial, aqueles que podem, eu acho que vai trazer um equilíbrio para nós, quando a vida voltar a alguma normalidade, que eu acho que a gente não vai voltar para o modelo que era antes. Acho que a gente vai ficar no meio de caminho aqui. Um híbrido. Vai diminuir uma questão que eu acho que muitos executivos sofrem, que é essa coisa que você não consegue equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Mas, Débora, isso foi uma coisa bem bacana, né, que aconteceu na pandemia. Eu acho que um lado positivo para a gente foi poder estar mais presente, mais próximo dos nossos filhos, né? Porque com mesmo certeza. que a gente tá trabalhando, a gente está almoçando junto com eles, coisa que todo dia. Fiz, né? Não, faz uma diferença incrível. Tentando fazer do limão uma limonada, teve coisas bacanas para a estrutura familiar e para nós mulheres, eu acho que teve umas coisinhas que, dentro do possível, vamos olhar não só o lado ruim, né? Eu acho que tem coisas bem boas. Eu sinto muita falta dessa coisa do dia a dia, do escritório, de estar com as pessoas, de bater um papo. Eu sinto muita falta disso. Mas na coisa do equilíbrio, eu não tenho nem o que dizer, assim, o equilíbrio da minha vida pessoal com a minha vida profissional é outra coisa, né? Eu viajava metade do tempo, então, nesse aspecto é bem legal, Carol, eu acho que agora a gente vai... É possível. E, Débora, a gente vai descobrir que metade das viagens que a gente fazia antes também não precisam mais ser feitas, né? Vamos ser bem realistas, né? Que a gente vai poder resolver com uma boa ligação, um bom Facebook, um bom Zoom. Não é? Exato, eu acho que sim. Tanto tempo em aeroporto mais, né? Exatamente, que, aliás, desse eu não sinto a menor falta. Nem eu. Tenho uma saudade. Não, a gente aqui em São Paulo, com a questão Guarulhos, sofre demais, na verdade, uma viagem. Nem me fala. É pior a logística local do que justamente a gente até depois das 10, 12, quando é para a Suécia, a viagem é realmente muito, muito longa, mas a logística é terrível. Eu concordo muito com ambas as colocações, Silvana e Débora, porque eu acho que para a vida familiar realmente isso tem facilitado. Eu vejo também, por contrapartida, muito na troca, estamos todos trabalhando muito mais do que antes. Não importa o segmento, não importa a posição, essa é também, acho que, uma realidade nossa, mas tem essa questão do balanço, que nem Silvana estava falando, e eu te entendo muito, Débora, porque eu sou muito do face-to-face, o Iona sabe, eu morro de saudade de ter todos vocês conosco na Câmara, fazer o evento, sentir o termômetro. Eu sinto falta do termômetro, do face-to-face, de construir um e cliente também, Carol. Imagina, normalmente eu tinha que viajar para estar com clientes, né? Isso sim é uma, eu não diria uma perda, mas você não consegue ter o sentimento do mercado, no meu mercado que é espalhadão, assim, como eu tinha quando eu estava no campo, visitando, escutando. Agora é difícil você estabelecer quando não tem um negócio acontecendo efetivo, né? Não consigo ir lá e falar, vou tomar um café com você, né? Então, esse é um aspecto que pega, assim. Mas eu acho que ele vai se recuperar. Eu acho que ele vai se recuperar, sim. Obrigada, Débora. Obrigada, Silvana. Daniel, eu acho que a gente poderia ainda fazer uma pergunta, eu acho que para Silvana e também para Débora, porque eu acho que o nosso diferencial é que também os nossos convidados, os nossos participantes interajam
com as nossas guest speakers, para abrir um pouquinho ainda a discussão. Eu estou olhando aqui o reloginho, temos 20 para as 4. O que você acha? Eu tinha algumas perguntas a mais, né, que a gente tinha combinado, mas a gente pode fazer uma pergunta. Acho que também a próxima pergunta que eu ia fazer já foi respondida, na verdade, que era exatamente essa questão de como que vocês estão lidando com a crise. Acho que com essa questão de tudo fechado, ainda mais sendo uma empresa tão voltada ao consumidor final, né, e você já falou, né, os shoppings foram fechados, os planos de governo, que é super difícil. Então, acho que eu vou pular essa e vou para uma um pouco mais próxima da relação familiar, né? Você mencionou que a sua família sempre se apoiou, referindo-se aos seus pais. Mas outra das coisas que eu fiz aqui na pesquisa das mulheres próximas, até minha companheira pediu para que eu perguntasse esse tipo de coisa. Como que é a relação com a família, você sendo mãe e esposa, né? Acho que é um passo muito importante, e quando a gente fez essa reunião, pré-reunião, né, foi uma coisa que me tocou muito, que a gente falou bem breve, então eu queria que você trouxesse um pouco mais. Como é a relação com a família, sendo mãe, sendo esposa, como que é essa relação entre família e trabalho, que às vezes já tem um preconceito, mas pelo que vocês me mencionaram, assim, foi uma coisa que é outra abordagem, é outra coisa. Eu queria saber como que é a sua abordagem em relação trabalho e família. Bom, eu acho que são vários momentos, né, da nossa vida, e Débora, você pode jump quando você quiser colocar os seus comentários também, porque eu tenho certeza que a gente tem uma similaridade bastante grande em relação a isso, né? Bom, para mim, a minha carreira sempre foi uma coisa assim, muito importante na minha vida, né? Muito importante. E eu acabei tomando algumas decisões pessoais e postergando algumas decisões pessoais, né, de filho, tal, porque eu sempre soube que eu precisava conquistar algumas coisas na minha carreira antes, né, de poder também me dedicar a uma vida familiar mais completa, né, com os filhos. Então, eu sempre me dediquei muito, nada veio de graça, como a Débora falou. Eu também abri mão de muitas férias da minha vida para trabalhar. Eu tinha os meus objetivos, e quando eu fui ser mãe, que eu tinha 34 anos, né, quando eu fui ser mãe, uma das minhas melhores amigas, que acho até que está aqui me escutando, né, ela já tinha sido mãe com 23, né? Então, eu estava sempre atrás das minhas amigas, né? Porque as minhas amigas tiveram tudo filho com 20 e poucos, 25, 26, né? E eu fui ter filho com 34, né? Segundo com 37. E nessa loucura de viagem internacional, o meu primeiro filho, com 5 meses, bom, para completar, eu sempre quis ser Mulher Maravilha, tá? Então, eu trabalhava, eu tinha filho, eu não queria babar, né? Então, assim, a Silvana tinha que dar conta de tudo, né? Pum, né? Se a gente pudesse fazer tudo de novo, a gente mudava algumas coisas, mas tudo bem. Então, o meu primeiro filho, com 5 meses, foi para um berçário. E, gente, eu não estou brincando, tá? Eu acho que os primeiros 3 anos de vida dele no berçário, as festinhas de Natal, quem era o meu pai e minha mãe. Não era eu, porque cairia toda vez na mesma semana que tinha planejamento estratégico em Dallas. Era uma coisa surreal. Então, assim, eu chorava, eu sofria muito com tudo isso, mas meus pais estavam ali para, sabe, sempre presentes. Os anos foram passando, os meus filhos nasceram com a mãe nesta pegada profissional, né? E o que aconteceu, né? Quando eles estavam grandes, que eles entendiam, né, o que a mãe deles conseguiu fazer, conseguiu conquistar, eu sei claramente como eles têm um orgulho enorme, né, da posição que a mãe deles tem, da responsabilidade que a mãe deles tem.
E eles compartilham, né, muitos das minhas angústias, principalmente esse ano, né? Eles já me viram chorar aqui em casa por causa de ter que desligar funcionário da empresa, eles já me viram varar a madrugada fazendo apresentação para o board. Mãe, mas você não dormiu? Não, filho, hoje não deu para dormir porque tá uma merda, entendeu? A gente precisa achar uma solução para esse negócio, a gente precisa ser criativo. E dentro desse cenário, a gente foi buscar outras coisas dentro da Lepam, né? Hoje a Lepam vende em supermercado, coisa que nunca vendeu também, né? A gente também teve que sair buscando ideias melhores. E até hoje, né, eu conto com os meus pais, por incrível que pareça, né? Eu tenho um filho de 18 e um de 15, mas sempre, sempre. Toda a minha vida, eu tô casada com meu marido há 20 anos, a gente sempre viajou de 1 a 2 semanas, só os dois sozinhos, sem filhos. Sempre. E os meninos entendem perfeitamente. Filho com 5 meses, 6 meses, era o nosso momento para o nosso casamento sobreviver. A gente tinha que ter o nosso tempo. E quem que me ajudava? O pai e minha mãe, que vinham aqui para minha casa, ficavam lá no meu quarto, né? E os meninos amavam, vovô e a vovó vão ficar aqui. Maravilha, vamos comer hambúrguer, vamos fazer não sei o quê. Então, assim, foi muito bacana. Eu pude fazer sem sofrer, porque eu sabia que os meus filhos estavam muito mais bem cuidados pelo meu pai e pela minha mãe do que por mim, né? Então, super grata, super pai, super mãe até hoje, maravilhosos, graças a Deus que eu tenho os dois. É interessante ver essa relação de apoio da família também, né? Acho que de te incentivar a ser a CEO, a ser a mulher tomadora de decisão também. Sabe o que eu acho? Uma coisa que... Daniel, eu estou vendo aqui um comentário da Laís, né, no bate-papo, e ela está dizendo assim, as mulheres admitem que precisam de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eu admito totalmente, porque isso é verdade. Eu não sei viver nem só com o profissional e nem só com o pessoal, né? Eu tinha comentado para vocês que eu resolvi fazer um sabático nos meus 50 anos. Um ano depois do meu sabático, eu voltei correndo para trabalhar, porque também só ficar em casa não estava muito legal. Vou contar só um pedacinho, assim, porque eu concordo super. Eu tenho uma diferença com a Silvana, só que eu fui mãe muito mais tarde que ela. Eu fui mãe aos 43. Então, eu já estava numa etapa da minha carreira que eu sabia, eu já podia equilibrar um pouquinho mais as coisas, né? Eu também fui dessas workaholics loucas por muitos anos, mas quando minha filha nasceu, eu já tinha entendido algumas coisas e já tinha andado um caminho que eu sabia o que cabia e o que não cabia mais para mim. Mas a verdade é que eu tive um momento, quando minha filha tinha 3 anos, que eu aceitei uma promoção na empresa que eu estava antes, e eu sabia que era um negócio pesado, era um negócio que ia me tomar muito, mas eu falei para todos os homens, porque eram todos homens, né? Todos os homens que estavam naquela organização, eu falei para eles o seguinte, falei, olha, eu vou aceitar, vou fazer com tudo, mas saibam uma coisa, eu sou a mãe, eu não sou o pai, e eu vou com tudo, até o momento em que eu sentir que eu estou faltando para minha filha, e se isso acontecer, eu vou pedir demissão no dia seguinte. E eu falei isso para o CEO da empresa, na época eu trabalhava na GE. Eu falei isso para o CEO da empresa, eu falei, olha, esse o meu limite, contem comigo até esse ponto. E eu pude respeitar isso, não é que eu não enlouqueci, eu enlouqueci, emagreci, trabalhei loucamente, e eu, diferente da Silvana, sofri de culpa também, porque a gente sofre de culpa, porque a gente fica, eu também tenho esse mal da super mulher que você falou, achei ótimo. Wonder Woman, eu tenho a camiseta da Wonder Woman, entendeu? Então, mas... E a gente falha pra caramba, né? A gente tenta fazer um monte de coisa legal, mas a verdade é que não dá para segurar todas as petequinhas, por mais que você tenha ajuda. Então, eu acho que a gente tem que saber equilibrar, inclusive porque a gente sente culpa, a gente quer ser a melhor mãe do mundo e a gente também quer fazer o máximo, a gente quer ser, né, ter uma família legal, uma casa legal, marido, todas essas coisas, amigos tão importantes, né? E eu acho que a gente acaba aprendendo também, principalmente depois de você virar mãe, e eu acho que isso é uma questão feminina muito legal na liderança, é que você aprende que dá, equilibrando dá.
Você consegue equilibrar, você consegue fazer, e eu acho que é uma coisa que é possível. Muita gente fala assim, como é que você dá conta do, né, o profissional? Dá porque você começa a botar um pouquinho mais de limite, tenta fazer o seu melhor em tudo, mas... E lida com a culpa, e vai, terapia, e aí você segue a vida. E vai. Carol, tá no mudo. Carol tá no mundo. É o clássico, you're on mute. Então, eu estava dizendo, Débora, que justamente eu acho que essa questão do equilíbrio talvez seja a solução. Talvez seja o segredo realmente, né? Equilibrar, que parece que é tão óbvio e não é. Não, e é difícil, não é fácil, não. Eu acho que tem etapas também. Tem etapas que você está disposto a fazer coisas que depois você não está mais afim. Então, acho que tudo a gente faz o melhor possível naquele momento, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que ir, né? Essas coisas que parecem óbvias são as mais difíceis da gente lembrar, né? A gente acha que é garantido, é tipo, tem que beber água. Quando você vê, você passou o dia inteiro sem beber água e é óbvio. Tem que se cuidar, tem que cuidar um pouco da qualidade de vida também. E aí, quando colocam essa relação com família, que, meu Deus, ela vai parar de trabalhar por causa da família? Não, pelo contrário, é o que me suporta, é a vida que eu trabalho por causa disso, por essa qualidade de vida, por essa qualidade social também, é super importante lembrar isso. Carol, a gente e acho tem que tem mais um fator, só para eu complementar uma coisa, eu acho que tem uma coisa que também faz diferença para os nossos filhos, que é saber que a gente está bem, né? Então, assim, você falou, carreira sempre foi super importante para ela, para mim também. Eu não seria, acho que eu não ficaria bem se eu não estivesse produzindo, se eu não estivesse fazendo uma coisa que eu entendo que é bacana e tal. Então, quando os filhos veem que a gente está bem, que a gente está feliz, eu acho que é a melhor contribuição que a gente pode dar para eles. Super de acordo. Nossa. Débora. Eles estão felizes, a gente está feliz, se a gente está feliz, eles também estão, e a família está em harmonia. É isso aí. Débora, a gente tem que ir agora já para os nossos finalmente, mas que depois a audiência pudesse talvez colocar algumas questões para vocês. Antes de mais nada, eu queria me desculpar pela minha última pergunta, tá bem? Mas eu tenho que dizer que dentre as personalidades que eu trouxe nos últimos 3 anos agora na minha atuação como coordenadora da Câmara Sueca, no nosso Comitê de Capital Humano, você é um caso inédito, se eu posso me permitir, e muito especial para nós na Swedchem. E eu gostaria que a nossa audiência pudesse escutar, mesmo que muito brevemente, e eu sei que eu só posso imaginar o quão difícil isso deve ser, que você contasse, então, sobre a tua experiência como uma sobrevivente do tsunami de 26 de dezembro de 2004, no qual cerca de 20 mil suecos também faziam férias na Tailândia, dentre tantos outros turistas que estavam na Tailândia. Se você pudesse contar um pouquinho para a gente e talvez, né, como isso influenciou agora na sua tomada de decisão, nos teus trade-offs, que Silvana já bem comentou. Toda decisão é um trade-off, não é verdade? Então, como é que isso te influenciou? Bom, vou tentar ser breve, porque isso é uma história que, obviamente, é muito forte, muito definidora de quem eu sou hoje, e mexe comigo, né, porque eu sou uma sobrevivente quase que milagrosa. Eu sei do quanto que os suecos sofreram nessa história. Eu, estando numa empresa sueca, eu tive a oportunidade de contar isso, e me deparei com um sueco que perdeu pessoas no tsunami, e, enfim. Então, vou tentar ser bem breve. Eu viajei com uma amiga muito querida, que acho que está aqui com a gente hoje, para a Tailândia, de férias, feliz e contente, e no dia 26 de dezembro, diferente do que a gente fez em todo o trajeto dessa viagem, a gente decidiu fazer um programa separado. Eu resolvi ir fazer um snorkeling, e enquanto ela ficou numa ilha onde a gente estava hospedada. Então, é importante dizer que é snorkeling, porque muitos sobreviventes do tsunami estavam mergulhando, eles não sentiram, eles se depararam com a tragédia quando emergiram.
né? Porque o tsunami realmente passa na superfície, né? E era lá que eu estava. Eu estava, na verdade, no meio do mar, porque eu tinha sido levada para um passeio de snorkeling, então era uma coisa assim, no meio do oceano. Na Tailândia tem muitas pedras vulcânicas que ficam bem no meio, assim, do mar, e eu estava lá, né, tirando foto, com máscara, com snorkel e tal, e apareceu aquela coisa, sei lá de onde, e eu vivi aquele impacto de 3 ondas, né? Uma delas eu não tenho nenhuma memória, eu tenho uma amnésia completa quando a primeira onda me pegou, mas eu só me lembro de ter tirado a cabeça da água e já não tinha mais a máscara e não tinha nada mais comigo, porque deve ter sido um impacto enorme. Houve uma segunda onda que eu pude passar por cima dela, então foi, digamos, ok, apesar dela ser muito grande, mas a terceira onda me pegou. Ela quebrou em mim, quebrou em cima de mim, eu fiquei dentro da água, prestes a morrer afogada, ou quebrada, ou estourada, enfim, e por algum motivo que eu não sei dizer qual é, hoje eu fico pensando que é porque eu precisava ainda ser mãe da minha filha, para isso que eu fiquei, eu acho. Milagrosamente, eu sobrevivi, eu consegui tirar a cabeça da água, acho que milésimos de segundos antes de desmaiar, sem ar, porque eu já estava respirando água e tal. Inclusive, tive nesse momento uma oportunidade de um homem, eu consegui me apoiar num pedaço de barco ali, e um homem me perguntou se eu podia segurar uma criança. Eu não sei qual era a origem dessa criança, que devia ter uns 4 anos, mas era provavelmente sueca, porque ela falava um idioma que eu não entendia, ela era muito loirinha, muito branquinha, e graças a Deus ela encontrou a mãe dela. Então, deu tudo certo para essa menina, ainda bem, né? Mas eu tive nessa experiência, depois de passar 3 dias procurando a minha tão querida amiga, que por sorte está aqui para contar a história também, eu passei 3 dias indigente, né, ganhando roupa na rua e comida das pessoas e tal. Eu passei procurando essa minha amiga e usando recursos que eu nem imaginava que eu tinha, né, de resiliência, de adaptabilidade, de confiança, de saber que ia dar certo no final, de ter certeza que ia dar certo no final, porque quem viveu aquilo não podia passar por alguma coisa muito pior do que aquilo, então qualquer coisa era menos. Eu acho que isso me fez ter um jogo de cintura muito grande e ter algumas escolhas muito claras. Então, depois desse ocorrido, eu conheci meu marido, eu construí minha família, eu fui mãe da minha filha, eu mudo, eu acho que vou mudando, talvez com a idade também, né, mas mudo muito a forma como eu me relaciono com as pessoas, o que é importante, o que não é importante, então isso ficou muito claro. E profissionalmente também, porque eu me senti muito acolhida pela empresa que eu trabalhava na época, eles foram incondicionais comigo, e com a minha amiga, que nem funcionária era, e isso, para mim, foi alguma coisa tão marcante que eu acho que eu levo no meu processo de liderança. Eu sou uma líder que se importa com as pessoas, que cuida, que gosta de realmente fazer esse acolhimento, porque eu recebi isso, né? Então, eu acho que essas coisas são muito importantes para mim, muito marcantes, e eu também escolho, e por sorte, né, acho que é um privilégio sim, mas eu escolho ser feliz, eu escolho estar numa empresa que me faz sentido, que tem um propósito legal, como a Electa tem, eu escolho ter prazer no meu trabalho, eu escolho equilibrar, eu escolho pintar aquarelas, que eu adoro, eu escolho. Isso eu acho que é uma coisa que vem da idade, sim. Eu acho que a gente, quando vai, né, 50, tralalá, você começa a equilibrar mais as coisas, mas ter vivido uma situação de quase morte te dá essa perspectiva,
né? E você valoriza coisas que você não valorizava, realmente. Então, assim, Carol, eu posso ficar horas falando dessa história, porque eu acho que é impressionante, Débora, a experiência. Em primeiro lugar, muito obrigada por você ter comentado com isso conosco, porque para a nossa Câmara, especialmente, é algo, realmente, é algo que emociona. Eu tinha conversado também com Jonas. Olha, Débora, muito, muito obrigada. E eu acho que é um momento onde a gente passa de ter que fazer as coisas que tem que fazer a ser protagonista. Você é total protagonista das suas decisões, daquilo que você quer fazer. Você escolhe, porque você viu que a vida realmente pode ser muito curta e sem recursos, etc. É uma coisa inimaginável, aquilo que é normal. A gente pega o celular e liga para casa e está tudo bem. É uma situação que é indescritível, e eu te agradeço imensamente ter contado hoje para a gente. Não, imagina, eu entendi também, Carol, que nesse momento da pandemia, isso é uma coisa que eu não costumava falar muito a respeito, porque é uma história muito doída. Eu também tenho um respeito enorme por todas as pessoas que a gente viu, eu e a minha amiga, nós vimos pessoas perdendo um monte, chorando muitas dores. Então, é um negócio que, assim, eu não gostava muito de falar a respeito. Mas na pandemia, eu achei que tem muitos paralelos, porque a gente está vivendo um momento que é tão vulnerável, onde a gente sabe que a nossa finitude é assim, pegou o vírus, não pegou o vírus, né? Vem a onda, não vem a onda. O que é exigido de nós hoje, como pessoas, né? Como profissionais, na nossa vida pessoal, enfim. Então, eu vejo muitos paralelos, e achei que é um momento legal, inclusive, não só eu, né? Eu e Marie, minha amiga, a gente, inclusive, decidiu escrever um livro a respeito dessa história, porque é uma história que eu acho que hoje vale compartilhar. Porque eu acho que as pessoas que escutam a história falam, puxa, nossa, é possível, né? É possível. Então, se isso pudesse ser um impacto, por que não, né? Mas eu te confesso que meu estômago vira toda vez que eu falo dessa história. Eu fico nervosa, porque é um negócio que mexe muito, né? Mexe muito. Obrigada, Débora. Imagina. Obrigada Daniel, a você. Eu queria saber se a gente tem ainda espaço para perguntas e respostas. Jonas? Olha, nós estamos às 17 horas já. Estamos às 17 horas, mas acho que seria interessante a participação do pessoal. Acho que esse formato de reunião é importante para que as pessoas possam trocar ideia também. Não é todo dia que a gente pode dar um tempo tão grande e é especial para pessoas tão interessantes. Então, vamos dar se vocês puderem se inscrever. Uns 10 minutos para perguntas. Tem a Gisele Velte, que comentou no chat box. Tem mais pessoas. Talvez a Gisele quer começar com uma pergunta. Gisele, pode abrir o microfone e perguntar em voz alta. Gisele, bem-vinda. Muito feliz que você esteja aqui conosco. Deixa eu sair aqui do esconderijo da toca. Muito bom estar com vocês aqui. Saudades, me marcou muito a fala da Débora e da Silvana, quando diziam assim, de estar junto, como é importante estar junto, né? E essa impossibilidade de estar junto, né? Devido a esse pandemônio, já nem chamo mais de pandemia, eu chamo de pandemônio, né? E onde nós somos testados nos nossos limites, nós somos desafiados na nossa criatividade, na nossa adaptação, e a lidar com privações, né? Com o não poder, querer e não poder, né? E com a nossa impotência, né? E aí vocês duas dão exemplos de como lidar com esses limites, né? E como é possível nas pequenas coisas dar um jeito, né? E me marcou muito essa questão que a Silvana falou, né? Dos pais, né? Como são importantes. Eu penso na minha mãe, né? Que também se mudava para minha casa e fazia um álbum de fotografia contando o que as crianças fizeram enquanto eu estava fora, né? Então eu acho que essa rede de ajuda, né? Que é uma liderança que eu acho que nós precisamos ter cada vez mais de como nós podemos nos apoiar nos outros e fazer com que o outro se sinta apoiado por nós. Eu acho que esse exemplo que vocês trouxeram é isso, né? Então, assim, de
não perder o fôlego, né, Débora, e até aguentar, né, porque passa, a onda passa, tudo passa, né, e a gente tem que confiar na nossa capacidade, né. E é isso, eu acho, estou muito grata em poder participar, estava com muita saudade desses encontros da Sweet Jam, eu participei já muito intensamente no passado, né, Jonas e Carol, enfim, estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, e muito obrigada, viu? E a minha pergunta é assim, como é que vocês se enxergam daqui a 10 anos? Quer começar, Ivana? Posso falar? Vou deixar para você. Gisele, eu tenho 53 anos. Quando eu fiz 50, eu tive a minha crise dos 50. E na minha crise dos 50, eu falei, vou parar de trabalhar, eu já fiz tanto, né? Já quis absorver tantos papéis, né? Dessa mulher maravilha, que é esposa, que é mulher, que é dona de casa, que faz cardápio no domingo à noite, né? Que vai ter de almoço e jantar, aquela coisa, né? Lista de supermercado. Então, quando eu dei meus 50 anos, eu falei, chega, agora eu vou fazer só o que eu quero, né? Nunca na vida tinha levado o filho na escola, nunca tive tempo, né? Falei, motorista, muito obrigada, te amo de paixão, mas agora eu vou ser a mãe turista, né? E fui ser mãe turista, fui levar filho na escola, fui buscar, me inscrevi num curso profissionalizante de fotografia. Olha, foi um ano maravilhoso na minha vida. Quando eu comecei o meu segundo ano do meu sabático, que o curso era de 2 anos de fotografia, a Lepam me procurou. E quando a Lepam me procurou, eu já comecei com uma coceirinha. Bom, 3 meses depois que toda semana eu recebi uma ligação do antigo CEO da Lepam, que ia voltar para a Bélgica, que era um dos acionistas e continua sendo um dos acionistas da empresa. E meus filhos falaram, mãe, você já levou e buscou a gente na escola 1 ano, a gente almoça junto há 1 ano, pode voltar a trabalhar, a gente não vai ficar triste com você. E eu voltei. Então, sinceramente, eu acho que daqui a 10 anos eu vou estar trabalhando, viu? E feliz. Eu estou trabalhando e feliz, porque no final é um quebra-cabeça. Todas as pecinhas têm o seu lugar e têm o seu espaço dentro da vida da gente. E o que a gente faz, trabalhar, é uma coisa que a gente está fazendo pela gente. É o nosso momento. Você pode ter desafios, você pode ter problemas profissionais, mas aquele momento é seu, onde você está lá se empenhando, se dedicando, fazendo o seu melhor, né? E abrir mão disso, eu senti que é abrir mão de muita coisa. Então, daqui a 10 anos, eu vou estar aqui, viu? Nesse papel e feliz. Legal, só um depoimento, não sei se vocês estão vendo aqui, eu tenho 2 quadrinhos na tela com uma mulherzinha com vários braços. Minhas filhas me viram aos 50 e aos 60. Aos 50 eu tinha 6 braços, aos 60 eu tinha 8. É isso aí, é isso aí. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. E do meu lado, eu acho que eu também. Eu vou estar trabalhando em alguma coisa, não sei exatamente se nessa pegada ou como vai ser. Eu acho que eu vou pintar, porque eu gosto. Tem um lado meu que é criativo, que gosta de estar inventando coisas, então eu acho que eu vou deixar isso florescer, mas eu não me vejo sem produzir, sabe? Eu acho que E outra, né? É uma coisa, concordo super, eu trabalho porque eu gosto, amo trabalhar. Não, todo mundo precisa trabalhar, né? Eu acho que por várias razões, mas eu amo trabalhar, eu gosto de trabalhar, mas tem uma coisa que é muito importante, de novo, né? As escolhas. Se for bom, se o ambiente, se as coisas fluem, e eu acho que eu estou nesse momento tão bacana, né? Dizem aquela palavra flow, né? Que quando a gente entra em flow, quer dizer que a gente está integrado, que a coisa está fluindo, porque você tem o melhor de você, com o melhor do ambiente onde você está e tal. Enquanto esse flow acontecer, eu vou também. Que seja com 8 braços aí, que nem você, Gisele. 12. Já está com 12, está ótimo. Desde que não descoordene os braços, né? Tem que estar exato. Obrigada. Nada, obrigada a você. Mais perguntas, audiência? Por favor, sintam-se à vontade. Quem quiser abrir o microfone. Deixa eu ver aqui no chat box.
Não tem uma última pergunta? Então, a gente pode fechar. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Boa noite, Sim. Adorei. Sou Cristina, estou aqui na Bélgica. E adorei a palestra, parabéns para as duas. Eu gostaria de perguntar para vocês qual foi o momento de maior autenticidade que vocês sentiram plenas, autênticas. E se isso, como é que vocês usam isso na liderança de vocês? Essa pergunta, hein, Silvana? Quer começar você? Olha, eu vou te falar, o momento que eu me senti mais autêntica, para mim, foi quando eu tinha 17 anos de empresa, pedi demissão, porque eu tinha certeza que eu podia buscar a minha felicidade numa outra... Eu tinha que sair da minha zona de conforto. Quando você trabalha 17 anos numa mesma empresa, você entra numa certa zona de conforto, porque as pessoas já te conhecem. Se você está lá 17 anos, é porque você tem os méritos para poder estar lá 17 anos, né? E quando eu tive que tomar aquela decisão, que eu mais chorava do que conseguia falar, né? Pedir demissão, eu me senti muito plena, porque eu tive coragem de mudar a minha vida para uma coisa que eu ia ser mais feliz, que eu precisava. Eu tinha que reequacionar uma situação que eu estava vivendo de família, onde eu não estava feliz fazendo exatamente o que eu estava fazendo, gerei um problema com meu marido, né? Gerei um problema familiar, você acaba trazendo isso para dentro da sua casa, então você começa a criar um desequilíbrio dentro da sua casa também, porque a vida da gente, ela funciona, as bolinhas têm que estar todas para cima, né? Se uma não tiver, já fica, né? A balança já começa a ficar capenga. Então, eu acho que na minha vida profissional, aquilo, para mim, foi um momento onde eu estava tomando uma decisão muito importante, porque eu sabia que ia mudar a minha vida. E mudou, porque foi por causa daquela decisão que, um ano depois, eu era CEO de uma empresa, né? E com esse cargo de CEO vieram milhões de responsabilidades, milhões de medos, conquistas e muita felicidade, né? Porque a gente vê que a gente consegue, né? E eu tive coragem de ir atrás de uma coisa que eu queria muito, que eu sabia que naquela empresa não ia acontecer, né? Então, aquilo para mim foi o meu grito de liberdade e decisão difícil, mas feliz. De novo as escolhas, né? Exato. Se eu puder contar, assim, a sua pergunta também dá para escrever um livro aqui, né? Mas é um pouco pegando carona no que a Silvana está contando. Teve um momento da minha carreira também, eu estava com 42 anos, já tinha acontecido a história do tsunami, etc., em que eu entendi também, que eu estava na GE, eu fiquei 14 anos lá, eu entendi que aquilo não cabia na minha vida naquele momento. E eu estava eu estava a fim de mudar alguma coisa profundamente na minha vida e decidi pedir demissão também. Eu pedi demissão na empresa, convicta do que eu estava fazendo, e a empresa não me deixou ir. A empresa me ofereceu um sabático, uma licença não remunerada, para eu poder escolher e repensar e tal. E eu achei super legal de novo, né? E aí eu nesse momento, decidi com meu marido que vamos engravidar. E aí eu coloquei tanta energia nessa coisa, com 42 anos, sabendo que não era exatamente o momento tão propício, né? Porque vem aquelas estatísticas terríveis que a gente escuta né? de mulheres mais maduras, vamos dizer assim, engravidar e tal, e eu botei uma energia toda concentrada e fui agraciada, né, com essa coisa de sim ter conseguido engravidar, sim ter tido a minha filhota, e aos 3 meses eu decidi voltar para a empresa, grávida, saltitante, feliz, porque eu era uma grávida, né, feliz, sabendo que eu podia fazer aquilo e que aquilo foi alguma coisa que eu fiz tão de dentro e a empresa foi tão, né, de novo acolhedora,
eu acho que tem essa troca, sabe? Quando você faz as coisas genuinamente, você recebe genuinamente também. Então, a autenticidade, genuíno, acho que passa um pouco por aí. Quando você faz com o coração, faz com tudo, o mundo traz para você. Então, e eu acho que isso é alguma coisa que, de novo, são as escolhas. De novo, são as escolhas. E aí, eu acho que isso também foi me levando aí pelo caminho, né? Mas dá para falar muito desse assunto, Cristina. Obrigada, Gisele, Silvana. Tá sim, mas muito obrigada pela... De nada. Realmente, a gente podia ficar a noite inteira falando aqui, muito inspirador, histórias que incríveis, mulheres inspiradoras, parabéns. Mas o que vocês acham, Carol, Daniel, melhor encerrar, são 5h15, pessoas estão correndo para o próximo webinar, conheça essa turma aqui, que não para. 5 horas é horário de pico de webinar, né? Não dá pra... Então, alguns já foram, desculpa, Exato. indo para o próximo. Mas, gente, foi um prazer falar com vocês, no nome da Câmara Sueca, obrigado pela iniciativa. Carol, Daniel, mais uma vez. Vamos fazer mais eventos em conjunto entre as duas câmaras. Aqui da nossa parte tem evento semana que vem, já quinta-feira, sobre inteligência artificial. Por favor, muito bem-vindos todos vocês, quinta-feira que vem. E acho que isso. Carol, quer fechar? Daniel, algumas últimas palavras? Eu gostaria de agradecer em nome da Belga Lux, né? Eu fico super feliz em ter essa conversa especialíssima, assim, com 2 convidados super especiais, ter o prazer de ter esse contato com mulheres líderes, porque para mim, por exemplo, pessoalmente, eu venho de do mercado de arte contemporânea que é feito por mulheres líderes. Então, quando eu ouço que outros mercados não têm mulheres líderes, para mim é uma situação alienígena e absurda, porque eu conheço muito bem mulheres muito fortes, muito líderes e que foram responsáveis por criar mercados. Eu vejo a importância da presença de mulheres na tomada de decisões. Então, eu fico super feliz e agradecido pela parceria que a SweetCham proporcionou aí, que a gente faça muito mais atividades. Informo que também Belga Lux está aberta a novos associados, gostaria muito de vê-los novamente em atividades não só abertas ao público, mas também outras atividades que a gente realiza dentro da Câmara. Obrigado, Carol, obrigado, Yunas, obrigado, Débora, obrigado, Silvana. Eu agradeço muito por essa tarde maravilhosa juntos. Obrigada, Daniel, também. Obrigada, Belga Lux, a gente conseguiu fazer make things happen, realmente, né, dos primórdios de uma ideia para hoje um evento que foi tão bem desenvolto. Silvana, Débora, eu só tenho a agradecer a vocês novamente, foi uma honra realmente tê-las conosco, escutar histórias tão inspiradoras. Eu queria também agradecer ao cônsul de Luxemburgo, Jan Eichbaum, que também esteve aqui conosco. Jan, vielen Dank, né? César Garrubo, cônsul da Noruega, também conosco, nosso presidente Sérgio Quiroga, também da SweetCham. Deve estar frio e deve estar tarde na Noruega, não é verdade, César? Muito bem. E eu fiquei muito feliz com a presença das minhas irmãs, a Vanessa Böttcher-Hoffmann e a Brigitte Ward. A Vanessa está na Áustria e Brigitte em Miami. Família, gente, família é tudo. E distant but united, né? E a todos os outros colegas, porque hoje a gente teve também a Cristina da Bélgica, tivemos a Cris da Alemanha, da Suíça. Gente, é fantástico, isso é muito bacana. Eu fiquei muito, muito contente com todos vocês, ver tantas caras aí conhecidas prestigiando a Câmara. Jonas, obrigada. Gisele, um grande abraço, um beijo. Uma Obrigada. foto, gente. Uma foto também. Antes de fechar, todo mundo olhando para a tela. Quem está com a câmera desligada, por favor, se topa ligar. A Vivi vai tirando. Perfeito, tela cheia. Obrigado, Vivi. Nossa fotógrafa oficial hoje. Gente, vamos escolher ser felizes, né? Então, obrigado a todas. É isso aí. Tá bom? Até o próximo evento. Obrigada, Tchau, gente. Silvana. Tchau, Débora. Tchau, Carol. Tchau, Débora, obrigada. Silvana, parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.